Olá, pessoal! Essa semana nós vamos falar sobre o espaço industrial brasileiro. Então, assim como em todos os lugares, ele seguiu as características gerais do processo de industrialização das sociedades a partir do modo de produção capitalista. O processo da criação e instalação de indústrias em um território literalmente produz o espaço, transformando e conferindo a ele novas lógicas e novos significados. A industrialização contribuiu principalmente para a intensa e rápida urbanização do território, bem como para as concentrações econômicas, populacional de infraestrutura e de investimentos financeiros. No Brasil, o processo de industrialização iniciou-se enquanto política de Estado a partir da década de 30, quando a dependência econômica nas exportações de matérias-primas, como destaque para o café, levou a economia do país a ruir diante da crise de 29, que vocês vão aprender em história. Tal proposição intensificou-se com o chamado Plano de Metas, na década de 50, e acarretou para uma ampliação da produção industrial brasileira. O Plano de Metas foi um plano do governo de Juscelino Kubitschek, onde ele pensou, ele fez um projeto para que o Brasil crescesse 50 anos em 5. No entanto, essa concentração industrial ela ocorreu sobretudo na região sudeste do Brasil, com o predomínio da cidade de São Paulo, em função de sua posição geográfica estratégica e da herança econômica ofertada pela produção cafeeira, que conferiram a essa cidade uma ligação com o oeste e com o Porto de Santos através das ferrovias. Além disso, a partir de 1950, a indústria automobilística consolidou-se nessa região, que foi fundamental para a concentração do parque industrial brasileiro na capital paulista e em sua região metropolitana. Tais processos provocaram uma rápida e precária urbanização, bem como a exploração de movimentos migratórios advindos das diferentes regiões do Brasil. O resultado foi o grande surto populacional na região sudeste, que acaba concentrando atualmente a maior população do Brasil. Inclusive, é a questão da produção industrial também. Da capital paulista, em seu entorno, representa quase metade de toda a produção industrial nacional. Então, todavia, a partir da década de 80 em diante, houve esforços governamentais que se preocuparam em proporcionar uma desconcentração industrial do país, fato que só se efetivou claramente a partir da década de 90. Apesar disso, São Paulo continuou na liderança nacional industrial, muito em virtude de sua modernização e a ampliação de seu aparato tecnológico e industrial. E agora, como atividade, eu gostaria que vocês fizessem um breve comentário a respeito da importância da cidade de São Paulo e por que chegou a esse ponto, porque a maior concentração de pessoas e maior concentração industrial está presente na cidade de São Paulo.